Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Quem estiver comigo agora, se puder me dar um retorno, se o som tá bom, se a imagem tá boa, eu fico muito agradecida para que a gente possa continuar. Bom, ontem nós iniciamos no final do nosso estudo o capítulo 3 da criação. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Esse capítulo 3, o primeiro subtítulo dele é Formação dos Mundos, que vai abordar da questão 37 a 42. Bom, Viviane, obrigada, está dizendo que o som tá bom. Que bom, fico feliz. Seja bem-vinda e bem-vindo a todos que estão aqui comigo. Não foi à toa que Kardec, na Revista Espírita de 1860, ele afirma que a religião será sempre respeitada quando for mostrada conforme a realidade e quando não a fizerem consistir em alegorias, cuja realidade o bom senso pode admitir. Então, é claro que, tendo em vista esse entendimento de Kardec, com certeza também ele orientado pelos espíritos responsáveis pela codificação, é justamente por conta desse pensamento, dessa busca pelo pensamento lógico, pela crença raciocinada, que nos faz desenvolver os estudos do Livro dos Espíritos. E, mais uma vez, talvez seja essa a motivação principal para que essa primeira etapa do Livro dos Espíritos, capítulo 1, principalmente a parte primeira, né, aborde tanto matérias relacionadas à ciência, né, nós poderíamos assim falar. Então, como falar de formação do mundo dentro dessa visão, dentro dos esclarecimentos prestados pelos espíritos? Então, na aula passada, ontem, quando a gente viu a questão 37, né, nós vimos então que o universo foi criado por Deus. E olha só, já no século XVIII, um físico muito conhecido de todos nós, Isaac Newton, ele já havia afirmado: estes elegantíssimos sistemas de sóis, planetas e cometas não poderiam existir sem a determinação e o conselho de um ser inteligente e poderoso. Mas a questão é, e aí Kardec vem e pergunta, na questão 38, como criou Deus o universo? Respondem os espíritos: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas belas palavras de Gênesis 1, versículo 3. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. A resposta dos espíritos parece bastante simples. E para alguns, talvez, vai levantar o seguinte questionamento: mas não responderam nada. Mas a verdade, nós viemos conversando sobre isso, a doutrina espírita vem num crescendo em relação a esclarecimentos. Nós precisamos ter sempre isso em mente, para que nós espíritas e estudiosos da doutrina permaneçamos sempre com a mente aberta, nessa ânsia por saber mais, por explorar mais, inclusive aquilo já dito anteriormente, mas muitas vezes de forma mais simplificada, porque naquele tempo era o que nós poderíamos lidar. Muito bem. Lá em 1968, Chico Xavier publica o livro E a Vida Continua pelo espírito André Luiz. E aí André Luiz vai redigir palavras do instrutor Cláudio dentro da história desse livro, né? Então, o instrutor Cláudio, ele fala a Evelina: em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. E aí já começa a aclarar
a nossa visão. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Assim surgiu o universo segundo Gênesis. E aí nós vamos compreender. Hoje, detentores já de um conhecimento um pouco maior sobre a matéria. Quer dizer, nós viemos conversando sobre matéria até agora. É o que eu falei com vocês. Esses estudos preliminares de espírito, de matéria, energia, que a gente vai fazendo com o Livro dos Espíritos, nós vamos utilizá-los no decorrer do nosso entendimento, nas demais questões que os espíritos vão aprofundar, né? Então, faça-se a luz. O que é a luz? A luz é a presença divina. Eu posso chamar luz também de energia divina. E a matéria surge da condensação da luz. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Quer dizer, Deus quis que a matéria primitiva surgisse. E da matéria primitiva, o fluido cósmico universal, que nós poderíamos chamar hoje, se assim ficar melhor o nosso entendimento, de energia cósmica, energia divina, elemento primitivo, né? Matéria elementar, vocês não importem o nome com o qual vocês se identifiquem mais. Porque os espíritos já nos falam há muito tempo que a nossa linguagem é limitada, mas eu quero que vocês tragam o entendimento na mente, que é essa matéria primitiva, que combinada, condensada, coagulada, gera a matéria que forma o universo conhecido e aquele que nós ainda não conhecemos porque a nossa instrumentação não alcança ainda tais lonjuras no infinito do espaço. Mas vamos continuar. Na questão 39, André Luiz pergunta: pode-se conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Que matéria é essa? Vamos voltar? Fluido cósmico divino, do universo, né? Fluido cósmico do universo. Então, é essa matéria disseminada. Então, nós comentamos em aulas passadas que esse fluido cósmico universal está em toda parte. Está no espaço, está na Terra e está nos planos espirituais. Pelo menos naqueles que nós podemos conceber, porque há relatos deles, aqueles mais próximos da Terra. Então, os espíritos desencarnados, estes que se comunicam através dos médiuns no decorrer dos tempos, eles nos falam que a vida nos planos espirituais prossegue muito semelhante à vida na Terra. Isso vale dizer que lá, em determinado plano vibratório onde estejamos, quando espíritos desencarnados, o nosso corpo perispiritual apresentará densidade suficiente para que nos sintamos com a matéria. Se um espírito desencarnado, no mesmo plano, der um beliscão em outro espírito desencarnado do mesmo plano, ambos irão sentir a densidade da matéria. Isso é importante que vocês entendam, ou pelo menos busquem raciocinar para buscar o entendimento, para que se feche o entendimento, essa imagem mental. Se eu estivesse desencarnada, ao olhar para o meu perispírito, o meu corpo espiritual, eu veria membros, mãos, pernas, tronco, cabeça, eu teria olhos, eu teria boca, eu teria ouvidos para ouvir, eu teria cabelos, e eu estaria convivendo com outros espíritos desencarnados, tão materiais quanto eu mesma, estaria com eles conversando.
estaria com eles convivendo, estudando, trabalhando numa continuidade do aprendizado do espírito imortal. Ah, mas existem vários planos espirituais. Existem. E se eu estiver, por exemplo, desencarnada no plano 3, eu consigo visualizar quem está no plano acima, no plano 4? Só se eu tiver uma sensibilidade, uma faculdade mediúnica mais aprimorada. Do contrário, as comunicações de espíritos, de planos espirituais mais elevados, também necessitarão de médiums desencarnados, falando a espíritos desencarnados. Isso é algo que a gente vê muito na leitura dos livros da coleção de André Luiz, mas não vamos nos restringir só a André Luiz. Quer dizer, o espiritismo hoje tem, são muitos autores, são muitos temas, são muitos livros. Eu que me considero, assim, gosto muito de ler, vamos colocar dessa forma, né? Não vou falar que eu sou uma ledora compulsiva. Vou assim que eu gosto muito de ler. Eu digo que devemos ler tudo o que nos chame a atenção. Mas, dentro da seara espírita, eu defendo e sempre defenderei que é preciso conhecer a base para que nós aprendamos a raciocinar com lógica, é preciso ter bom senso, é preciso ter um olhar crítico para que nós possamos, digamos assim, analisar aquilo que estamos lendo ou aquilo que estamos assistindo, porque hoje também, através da internet, do meio virtual, nós temos uma infinidade de palestras e de estudos que estão sendo apresentados a todos nós. E nós não podemos confiar cegamente, não mais. Porque o tempo de confiarmos cegamente foi o tempo em que entregávamos o nosso destino a outros. Mas o espiritismo, os espíritos, vêm nos chamar a atenção dizendo que o destino meu é meu, cabe a mim traçá-lo. Assim como de cada um de vocês, cabe a cada um de vocês traçá-lo. E para que eu faça melhores escolhas, eu preciso conhecer. Eu preciso estudar. Eu preciso experienciar. Porque só no campo do intelecto não adianta esse avanço. Eu também, como espírito, preciso avançar no campo moral. Então, isso que os espíritos afirmaram lá na questão 39, né, que era aquilo que eles poderiam compreender, que era só a condensação da matéria disseminada no espaço, hoje ele é muito debatido pela ciência. Né? E por incrível que pareça, a teoria talvez a mais conhecida, a popular, digamos assim, entre aqueles que já ouviram falar da ciência, mas não são profundos estudiosos da ciência, é a da explosão do universo, que é a do Big Bang. Mas interessante, esta teoria vem sendo altamente, vem sendo objeto, vamos dizer dessa forma, de muitas críticas. E segundo alguns cientistas, hoje se perde um tempo expressivo para se cobrir brechas nesta teoria. Ou seja, ela não responde a todas as questões mais. É por isso que eu volto a dizer, alguns segmentos da ciência, alguns estudiosos, alguns expoentes da própria ciência, hoje já encontram um caminho que vai de encontro a Deus, ao Criador de todo o universo. Mas vamos continuar. Lá na questão 40, Kardec pergunta: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria? Mundos em via de formação? Por que será que Kardec perguntou tanto de cometas? Se a gente for um pouquinho na história, né, na própria Revista Espírita, nós vamos perceber que do século XIX, no século XVIII, se tinha muito medo dos cometas. E havia toda uma mística
a respeito deles, da passagem deles, né? Então, uns achavam que eles traziam pestes, destruição, guerras, outros tinham outras visões, mas sempre muito no campo mágico, no campo místico. Um medo existia na população em relação aos cometas. Talvez esse é o motivo principal de Kardec ter trazido essa questão para o livro dos Espíritos. E aí os Espíritos a respeito dos cometas respondem a Kardec. Isso está certo, quer dizer, os cometas são um começo de condensação da matéria. Absurdo, porém, dizem eles, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Bom, isso é conhecido da ciência. Todo mundo sabe a influência que a Lua tem, por exemplo, nas marés. E muitos também estudam a influência da Lua, das fases da Lua, em relação à plantação e à colheita de uma série de vegetais. Mas é muito interessante, porque nós vamos perceber que isso é muito lógico. Esta influência, não só aquela que a ciência hoje estuda das marés, dos vegetais. Nós somos energia. Esse corpo nosso é energia. E se o espírito, que somos nós, o ser essencial, não é aquele que não vem da matéria também, é separado, temos espíritos e temos a matéria. Também o ser espiritual vibra. O nosso pensamento reage, evoca, dirige forças. Nós assimilamos forças e devolvemos ao universo também forças que nos caracterizam, energias que são nossas, que são afins aos nossos pensamentos, às nossas ações, a tudo que fazemos, enfim. Então, esta troca de energia é algo hoje indiscutível. E se no menor nós somos assim, se entre nós, espíritos, há essa troca constante de energia, por que não falar que entre os corpos celestes também não há? Hermes Trismegisto já dizia, assim como no macro, também no micro. Ou seja, regras que valem para nós, valem também dentro das leis divinas para níveis celestiais, dos grandes organismos planetários. Então, nós vamos entender, através da lógica, que há sim uma troca de influências entre planetas, entre sistemas, assim como há troca de influências entre nós espíritos, entre encarnados, entre desencarnados. Continua Kardec na questão 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Respondem eles sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Vejam bem, o espírito, a centelha divina, a essência que nós somos, é imortal. Mas o corpo material, os corpos materiais ou semimateriais dos quais nós utilizamos, estes são sempre variáveis, mutáveis e, portanto, com um prazo de vida delimitado. Então, o mundo, a esfera física, o planeta, o astrofísico, também ele terá uma jornada a percorrer na eternidade. Mas ele também se renovará segundo o que os espíritos estão nos dizendo. Então, a ciência hoje comprova o término de algumas estrelas, né?
E aí nós percebemos, por exemplo, ouvimos falar, que às vezes nós estamos vendo a luz que chega até nós de determinada estrela muito longínqua, quando, na verdade, essa estrela pode até mesmo já estar extinta, por conta da distância, do tempo que a velocidade da luz chega até nós. Então, vamos traduzir essa pergunta. Será que a Terra um dia vai deixar de existir? Vai. Quando vai ser isso? Nós não sabemos. Há algumas previsões científicas, mas nós podemos afirmar que estão corretas? Não, porque a nossa ciência também está em constante, digo hoje A, digo amanhã B, porque nós estamos em busca sempre de maior conhecimento. O Sol um dia vai deixar de brilhar, como uma estrela vai. E, consequentemente, o nosso sistema vai deixar de existir. Mas e nós? O que vai ser feito de nós? Nós somos espíritos imortais. Certamente o Pai, digamos assim, fará a nossa mudança para novas escolas. Fazemos votos sempre mais avançadas, melhoradas e não atrasadas. Kardec, na questão 42, pergunta, e aí finalizando esse subtítulo de formação dos mundos. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? E aí respondem os espíritos, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que o número de séculos dura essa formação. A nossa ciência hoje diz que a Terra existe há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Isso é categórico? Não. São cálculos aproximados. E vejam só, mesmo os espíritos também não têm ainda esta resposta. Ainda ela não chegou até nós de forma categórica. Nós ainda falta-nos conhecer muito, saber muito. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto mais eu leio e estudo, mais eu tenho a impressão que me falta saber. Só para parafrasear Sócrates. Eu acho que nós temos que trazer sempre conosco essa humildade de saber que nós ainda não temos a verdade absoluta. Nós espíritas não temos a verdade absoluta. Os espíritos da codificação não disseram verdades absolutas. Eles nos trouxeram a base de um conhecimento que nós vamos buscar por toda a eternidade. Eu acho que isso é mais bonito ainda, porque é muito mais grandioso. E aqui a gente encerra esse subtítulo, Formação dos Mundos, e vamos iniciar agora, a partir da questão 43, Formação dos Seres Vivos. E na questão 43, Kardec pergunta, quando começou a Terra a ser povoada? E respondem eles, no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então seres vivos apropriados ao estado do globo. Muito próximo ao que a ciência nos fala. Então, a ciência hoje aborda exatamente isso. A fase inicial ígnea da Terra, né? Com o passar do tempo, a solidificação de partes desta crosta, o surgimento dos mares, né? Um oceano ainda tépido, água ainda quente, primeira vida a surgir, organismos unicelulares neste oceano, para depois irem evoluindo as formas de vida na água, para que depois
os primeiros anfíbios pudessem começar a sair dessa água, começar a viver nessa terra que havia surgido, agora já mais solidificada ainda, e muito tempo se passando. Finalizando pelo surgimento, então, do homem. Não do homem como nós somos, mas do antropóide, daquele ascendente mais antigo da raça humanoide. Mas eu queria trazer para vocês, e eu trouxe hoje um pequeno trecho do livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vale dizer que esse livro, A Caminho da Luz, para quem se interessa por esses assuntos que nós estamos tratando aqui, é interessantíssimo. Além da linguagem, eu acho que poética quase, de Emmanuel, para não dizer quão bonito ele escreve, ele faz uma viagem relativamente rápida sobre a formação da Terra, a formação das civilizações, ele faz uma análise das civilizações que surgiram na Terra. Um livro belíssimo que eu recomendo a leitura para todos vocês. Mas olha o que Emmanuel fala relacionada a essa questão 43 da formação da Terra. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos. Desculpa, gente, eu esqueci hoje de pôr o celular no silencioso. Então, vamos lá. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos de seus ensinamentos. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma quenuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no órbito protoplasma e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. E aqui eu queria terminar o nosso estudo de hoje colocando vocês para pensar um pouquinho. Na aula passada, em algumas aulas atrás, de vez em quando eu deixo alguma coisa para vocês meditarem, né, sobre isso. Nesse trecho que eu li de A Caminho da Luz, por Emmanuel, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos de seus ensinamentos. O que é isso? Quem são estes? Jesus, nós o sabemos, governador espiritual da Terra, foi o espírito responsável pela formação da Terra. Nesse livro, A Caminho da Luz, Emmanuel fala que Jesus trabalhou na Terra com seus exércitos celestiais, desde o instante em que uma massa disforme se desprendeu do Sol, e esta massa é que, trabalhada pelo pensamento de Jesus e de seus exércitos, nas solidificações, enfim, na formação, deu origem à Terra. Então, Jesus já era Jesus quando da formação da Terra. E ele não estava só. Porque para nós espíritas, Jesus não é Deus. Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas. Jesus é um espírito crístico, governador espiritual da Terra, modelo sublime de pureza para a Terra. Mas ele não é Deus. Jesus também é filho de Deus, nosso mestre. Muito bem. Então, Jesus já era Jesus quando da formação da Terra. E junto a ele encontravam-se muitos outros espíritos sublimes, celestes, puros, auxiliando-o
na formação, na coordenação de tudo que a Terra necessitaria para que um dia uma humanidade pudesse experienciar nesta casa planetária. De onde veio Jesus? De onde são os seus intérpretes divinos, os seus trabalhadores celestiais? Pensem sobre isso. É bom a gente meditar também sobre isso. Eu volto a dizer que para mim, para muita gente, e acredito eu que para Kardec, o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Em resumo, nós estamos estudando no Livro dos Espíritos ciência, filosofia e religião, porque é tudo uma coisa só. Eu agradeço a presença de todos vocês, da Amabile, da Thelminha, Denise, Ângela Reis, Magali, do tio Carlos. Obrigado pela presença de vocês. Estou percebendo que ninguém está colocando pergunta nenhuma. Duas uma, ou vocês estão muito espertos, ou então eu não estou conseguindo colocar dúvidas na cabecinha de vocês. E eu vou confessar uma coisa. Eu não tenho a mínima intenção de esclarecer vocês sobre tudo. Mas eu tenho uma profunda vontade, um desejo de que vocês saiam das nossas aulas muito mais curiosos do que aqui chegaram. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. E fiquem conosco, logo mais tem mais estudo. Um grande abraço. Até amanhã.